se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Bom, vamos voltar para o início da carta. Pedro escreve essa carta para os cristãos que estão sendo perseguidos. É uma época de perseguição, é a época de Nero, uma das épocas de maior perseguição do cristianismo. Então, mas essas palavras, e hoje eu pretendo aplicá-las para nós também, diz respeito, sim, àquela realidade daquela época de perseguição aos cristãos. Eles estão tendo risco de morte, né? Mas, então, com certeza é sobre isso que Pedro está falando, mas também elas se aplicam a todos nós, né? Essa questão dessa firmeza na fé. Então, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos. Vamos lá. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Veja que ele fala do fogo, né? Não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês. Fogo é fogo, fogo queima, fogo é quente. O fogo é um sinônimo das perseguições. Não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. Não é a primeira vez essa carta, aqui nós estamos no capítulo 4, versículo 12, não é a primeira vez essa carta que Pedro fala sobre essa relação do fogo e com essa relação do fogo com a prova, que o fogo prova. Ele já tinha falado sobre isso no capítulo 1, versículo 6. Olha só, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, é uma situação de perseguição, né? Devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece. E agora vem, como é que o ouro que perece é refinado, é purificado? Mesmo que é refinado pelo fogo. É através do fogo que o ouro é depurado, né? E essa fé, então, uma vez comprovada e refinada pelo fogo, se mostre genuína e, então, resulte em glória. Então, veja essa questão do fogo para comprovar, e são as provações, né? O fogo das provações, dos sofrimentos, que comprovam a fé que vocês têm, e que essa fé é mais valiosa do que o ouro refinado. E aqui, de novo, então, no capítulo 4, já indo para o final do livro, ele volta a esse assunto. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. Então, é uma prova de fogo, né? Virou até ditado isso, né? Uma prova de fogo. Sim, o fogo prova. Então, a gente tem que lembrar lá que o ouro, no início, ele está lá misturado com a pedra, né? Então, ele é levado para o fogo sob altas temperaturas, e o fogo, então, o ouro, que é um metal, derrete e se separa da pedra, né? A pedra fica de um lado, o ouro do outro, o ouro que é metal. Então, você tira a pedra e fica só com o ouro refinado. Então, o fogo serve para provar, para separar, para purificar. Tem esse fator de purificação, né? De provação e de comprovação do que realmente é valioso. Fica o ouro, né? O que não é valioso queima, o que é uma separação do que é valioso com o que não é valioso. Então, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. O fogo é necessário. O fogo da perseguição prova se tem fé ou não. Ou não. E o fogo da perseguição prova se você tem fé ou não.
Nos primeiros séculos, se dava oportunidade, quando a perseguição era oficializada, era uma perseguição do Estado romano, as pessoas tinham a opção de renegar a sua fé. Então, se você renegar a sua fé, tirar tudo que você disser que você não crê em Jesus e renegar tudo que você crê, então você vive. Agora, se você não renegar, se você continuar com essa fé, afirmando essa sua fé no seu Salvador Jesus, em Jesus Cristo, você morre. É vida ou morte. Ou você renega e vive, né? Ou você nega e vive, ou você continua nessa fé e morre. O fogo da perseguição prova se você tem fé ou não. E aí, você tem fé ou não? Você está disposto a morrer por Jesus ou não? Olha, a gente não quer isso. Mas isso que realmente isso serviria para provar se a gente tem fé ou não? Até que ponto vai a nossa fé? É fácil, quando está tudo em liberdade, quando está tudo numa boa, é fácil dizer que tem fé, e muita gente diz que tem fé. Mas é na provação, é no sofrimento, e é nessas horas que o fogo vem, e que a gente se acha nessa... A gente tem que optar, nós temos fé ou não temos fé? Nós estamos dispostos a morrer por Jesus como ele morreu por nós, a dar a nossa vida ou não? Né? Não é aquela fé de boca para fora, mas quando chega o momento, no sofrimento, aí sim você tem fé ou não tem fé? Né? Então a fé, o fogo da perseguição prova se tem fé ou não tem fé. E quem não tem fé, na hora do aperto, pula fora. Não vai resistir. Né? E então, a aprovação tem o aspecto positivo. Veja o que diz Lucas 9:24, palavras de Jesus: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. E Jesus está pensando aqui, sim, em questão de vida ou morte. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Você quer salvar a sua vida aqui nesse mundo, né? Ter dias felizes, tranquilos, sem ninguém te pegando no pé por causa da tua fé, né? Sem cruz a carregar. E logo mais eu vou mostrar que Jesus fala que quem quiser me seguir, e é o mesmo texto de Lucas 9, Jesus diz para os seus discípulos: quem quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você não está disposto à cruz, cruz são os sofrimentos, os insultos, os deboches, ou até mesmo o risco de morte por ser cristão. Se você não está disposto a isso, se você quiser salvar a sua vida e não ser gozado, ridicularizado, insultado por ninguém, muito bem. Quem quiser salvar a sua vida, perderá. A vida eterna, perdeu. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Quem perder a sua vida por minha causa. A vida pode se tornar um sofrimento nesse mundo por estar seguindo a Jesus. Vejam, Isaías, o profeta Isaías, o grande profeta Isaías, chamado de o quinto evangelho, diz a tradição, Hebreus capítulo 11, que Isaías foi cerrado ao meio. Isaías foi cerrado ao meio. E assim todos os discípulos de Deus de todas as épocas sofreram perseguição. Quem quiser salvar a sua vida e não ter perseguição, e não quiser ter dias felizes, não quiser confusão com ninguém, então basta não abrir a boca, basta não testemunhar a sua fé, basta não dizer no que crê, basta querer agradar todo mundo. Mas quem vai estar salvando a sua vida, não vai ter perseguição nenhuma, vai estar com a galera, mas vai perder a vida eterna. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Então, a provação, meus irmãos, a provação, às vezes, serve para mostrar quem tem fé e quem não tem fé. Quem, de fato, na prática, está disposto a seguir Jesus
dar a sua vida por Jesus e estar com Jesus de corpo e alma, daqueles que só dizem de boca para fora que estão com Jesus, mas quando vem um aperto, não querem um aperto, querem salvar a sua vida nesse mundo, e esses a perderão na vida eterna. Então, sim, o fogo da perseguição prova se tem ou não tem fé, mas também o fogo da perseguição purifica a fé. Purifica a fé. Em que sentido? Imaginem, vou citar o caso de Policarpo. Policarpo é um exemplo emblemático de um cristão dos primeiros séculos do cristianismo. Policarpo era, se não me engano, ele tinha 84, 86 anos, quando ele foi pego e foi amarrado num poste em praça pública e feito uma fogueira. E deram a oportunidade de Policarpo renegar a sua fé. E Policarpo não renegou a sua fé e foi queimado em praça pública. Agora, vejam, isso nos leva, o fogo da perseguição nos leva a purificar a fé e ver o que é ouro do que não é ouro. Em que sentido? E agora, eu estou no poste para ser queimado. O que tem valor para mim? Tem valor para mim esse mundo? Minha esposa? Meus filhos? Minha casa? Meu carro? Então, muito bem. Se é isso que tem valor, se eu quero salvar minha vida nesse mundo, então eu renego a minha fé. Sai da fogueira. Entende? Ou, se eu digo assim, não, Jesus é o meu Salvador. Deus Pai é o meu Criador. Jesus Cristo é o meu Salvador. E o Espírito Santo é o meu santificador. Quando eu deixar essa vida, eu estarei com o meu Pai, com o meu Salvador e com o meu santificador. Eu deixo essa vida para estar na glória eterna. E essa vida, e nada nessa vida, tem tanto valor quanto Deus para mim. E eu morro por esta fé. Então você purificou. Porque você desapegou. Não, minha esposa não tem mais valor do que Deus. Meus filhos, eu os amo, mas não tem mais valor do que Deus. Nada nesse mundo tem mais valor do que Deus. Deus está acima de tudo. Eu amo a Deus de todo o coração, alma e entendimento. Eu não renego Deus. Eu não renego Jesus. Eu não renego a minha fé. E isso é o mais importante. Isso é que é eterno. Então eu purifiquei a fé. E de certa forma é bom que venha a aprovação. Porque a aprovação então purifica. Tira a gente do materialismo. Tira a gente desse mundo o que realmente tem valor. Com quem eu fico? Então, a aprovação tem valor não só para os cristãos dos primeiros séculos, tem valor para nós hoje. Na hora do sofrimento, na hora das provações, na hora que a corda aperta. Então, aí eu vou me voltar contra Deus, Deus me esqueceu, tal, e deixo Deus de lado. E na hora que eu sou insultado, né, ou eu quero fazer parte do clubinho, eu quero fazer parte do grupinho, e se para fazer parte do grupinho eu tiver que não abrir a minha boca e não me declarar como cristão e agir como todo mundo age, então eu ajo, salvo a minha vida, fico numa boa, é isso? Ou, no momento que eu estou no grupinho lá, né? O grupinho que tá falando, que pensa diferente e que fala diferente, e eu dou a minha opinião cristã, e eu falo, não, eu sou contra esse assunto. Eu não sou a favor do homossexualismo. Eu acho que o homossexualismo é pecado. E o grupo todo, então, diz, não, você é antiquado, você está acreditando na Bíblia, não, homossexualismo, mas ele se ama, entende? E daí você é excluído do grupo. Você é excluído do grupo porque você acha que o homossexualismo é pecado. E agora? Você fica com o grupo? Se você voltar atrás, você fica no grupo. Se você continuar com o mesmo pensamento, dizendo que você acha que isso é pecado, eles te tiram do grupo. Com quem você vai ficar? Quem você ama mais? Os teus colegas, os teus amigos, o teu clubinho, o teu grupinho, o mundo ou Deus? Quem vai? Daí, a aprovação leva à purificação de fé. O que é mais importante para mim? O mundo? E as coisas que tem no mundo?
E as pessoas que tem no mundo? Ou Deus? Quem está em primeiro lugar? E esse é o momento em que a gente prova se a gente tem fé mesmo ou não. Se a nossa fé é da boca para fora ou não. Se a gente está disposto a sofrer por Jesus. Sofrer por Jesus é sofrer por tudo o que é de Deus, tudo que é de Jesus, tudo que é a verdade de Deus eterno. Né? E ele diz, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse. Não, não se surpreendam porque não é estranho. Que nem cause surpresa para vocês, porque isso não é estranho. Desde o início, os que seguiram a Deus foram perseguidos. Desde o início do mundo. Até agora. E vai continuar assim para sempre. Que isso não cause surpresa. O mundo os odeia, diz Jesus. O mundo os odeia. Não é que a gente vai querer, a gente quer o ódio do mundo de forma alguma. Nós somos do amor ao próximo. Mas, por seguir a Deus, por seguir a Jesus, nós somos odiados. E vai causar perseguição uma hora ou outra na nossa vida. Não só no primeiro século. Hoje, aqui, no Brasil, agora, na sua vida. Se você seguir a Jesus e se declarar, declarar a sua fé abertamente, e o que você acredita abertamente, vai ter perseguição, vai ter insultos. E não se surpreenda, porque o mundo os odeia. Veja, Atos 14, 22. Eles, Paulo e Barnabé, pregaram as boas novas e então voltaram, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Vai ter tribulação. A vida cristã tem tribulação. 1 Pedro 1,6. Nisso vocês exultam ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos. Pouco de tempo aqui nesse mundo. Vocês devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Nós seremos entristecidos por um pouco de tempo, aqui e agora, nesse mundo. Porque esse mundo nos odeia. O príncipe desse mundo, né, que é o diabo, continua em ação. Né? Mas diz, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Alegrem-se à medida que participem dos sofrimentos de Cristo. Parece paradoxal. Se alegrar sofrendo, né? Se alegrar por sofrer. Alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, diz Pedro, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Uma alegria por sofrer. Muito bem, o apóstolo Paulo também fala isso, né? Alegrai-vos sempre no Senhor, e ele estava sendo perseguido. Veja o que Jesus diz. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus está preparando os seus discípulos. Isso é Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, Sermão do Monte. Jesus está preparando os seus discípulos. Meus irmãos, de novo, Jesus fala isso aqui para os seus discípulos no Sermão do Monte. Pedro fala isso na sua época, mais ou menos 30 anos depois. Até hoje vale isso. Sempre, sempre. Vejam que ele fala dos profetas. Assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Antigo Testamento, Jesus está falando. Perseguiram os profetas. Perseguirão vocês. Pedro está falando. Vão perseguir vocês e estão perseguindo. E vão perseguir a nós também hoje. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se. De novo, parece paradoxal. Porque grande é a sua recompensa nos céus. Isso quer dizer, pessoal, por que essa alegria? Porque isso quer dizer que a gente, de fato e de verdade, está vivendo a fé. E está seguindo a Jesus.
Quem não segue a Jesus de fato e de verdade na vida, quem não abre a sua boca, quem não se manifesta e quem não mostra a sua fé, não vai ter perseguição, mas também não está seguindo Jesus, não está disposto a tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Agora, quem está disposto a tomar a sua cruz, quem está disposto a abrir a sua boca, testemunhar a sua fé nesse mundo e dizer que é cristão, e viver como um cristão, e falar como um cristão, vai sofrer calúnia, insultos, perseguição por minha causa. Feliz desse porque está de fato seguindo Jesus, colocou Deus em primeiro lugar, e grande é a sua recompensa nos céus, e aqui está a felicidade. A felicidade não é a felicidade desse mundo passageiro. Aqui nesse mundo passageiro, nossa vida pode se tornar um inferno por causa da perseguição. Mas alegrem-se, porque grande é a recompensa nos céus, a glória eterna de vocês. E essa é a recompensa. A nossa recompensa está nos céus e nos aguarda aos seguidores de Jesus, aos seguidores do Deus eterno. Alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Essa palavra participam em grego é koinonia. E koinonia é comunhão. Quando a gente fala de comunhão cristã, a palavra grega é koinonia, comunhão. Mas aqui é uma comunhão, vocês participam dos sofrimentos de Cristo. Alegrem-se à medida que participam, que vocês têm uma comunhão com os sofrimentos de Cristo. Nós não fomos só chamados a ter a glória de Cristo, mas também a participar dos sofrimentos de Cristo. Assim como Cristo sofreu, se nós tivermos que sofrer por Cristo, por amor a Cristo, pela fé em Cristo, então estejamos dispostos. É uma comunhão também nos sofrimentos de Cristo, não só na glória, porque tem muita gente que só quer a glória, né? Ou o bem. Mas não está disposto a ter a comunhão dos sofrimentos de Cristo. Se isso resultar em perseguição, se isso resultar em insulto, em difamação, isso é participar dos sofrimentos de Cristo. Alegre-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também quando a sua glória for revelada, quando Jesus vier, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com a grande alegria. Aí está a recompensa, e aí está a razão da nossa alegria, da nossa felicidade, quando a sua glória, aqueles que participam dos sofrimentos de Cristo aqui neste mundo, quando a sua glória for revelada, quando Jesus voltar em majestade e glória, nós exultaremos com grande alegria, o resultado da nossa fé. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, olha Romanos 8, né? Aqui diz, participar dos sofrimentos de Cristo. Olha o que Paulo diz em Romanos 8. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, também participaremos da sua glória. Os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Né? São textos complementares. Se participamos, koinonia, se nós participamos a comunhão, estamos dispostos a ter essa comunhão dos sofrimentos de Cristo, se preciso for nesta vida, se de fato participamos dos seus sofrimentos, também participaremos da sua glória. Os nossos sofrimentos atuais, e pode vir a perseguição, os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A glória que em nós será revelada, exultem com grande alegria quando a glória de Cristo for revelada. Vejam como os textos se complementam, né? Se completam, Paulo e Pedro. 1 Pedro 4, versículo 14 e 15, Pedro continua. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. De novo, participar e ser insultados por causa do nome de Cristo mostra que nós estamos, que o Espírito está agindo em nós e que está nos levando à ação. Mostra que Deus está em nós, né?
Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. A gente só está sendo perseguido porque o Espírito Santo está nos movendo a testemunhar, nos movendo a ação. E isso nos causa perseguição. Agora vejam, essa palavra aqui, insultos, essa palavra aqui em grego, ela está relacionada a ofensas morais. Ofensas morais. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, se a moral de vocês, se vocês estão sofrendo ofensas morais, Jesus no Sermão do Monte vai falar calúnias, né? Se vocês serão caluniados, insultados, sofrerão ofensas morais. Isso daqui, para mim, totalmente a ver com o Brasil. Não é só a perseguição, o risco de morte, nós não estamos sofrendo ainda. Mas esse tipo de perseguição aqui, esses insultos como ofensas morais, nós já estamos sofrendo. Falei antes do homossexualismo. Às vezes, eu piso em ovos para falar do homossexualismo. Eu já fui perseguido por falar do homossexualismo. Já fui perseguido várias vezes por causa disso, em igrejas. Homossexualismo é bíblico, é pecado. Agora vejam, nós amamos o pecador, mas não amamos o pecado. É errado, e até se nós voltarmos na carta de Pedro, há pouco, no capítulo 3 e capítulo 4, nós veremos lá que não pode nos faltar o amor. E que nós não podemos, se nós somos perseguidos por termos feito a injustiça, ou por termos feito algo errado, daí nós não temos o louvor de Deus. Mas se nós somos perseguidos por fazermos o que é correto e justo, então nós somos louvados por Deus, porque estamos sendo perseguidos por uma coisa, por sermos seguidores de Cristo. O que eu quero dizer isso aplicando para o homossexualismo? O homossexualismo é pecado? É. Biblicamente, não há dúvida de que o homossexualismo é pecado. Agora, dizer isso é um discurso de ódio? Não, de forma alguma. Se um homossexual vier na nossa igreja, e da minha parte, vai ser bem recebido. Mas, com certeza, não é discurso de ódio. Nós não queremos matar homossexuais, nós não queremos o mal para homossexual nenhum, de forma alguma. Nós amamos o pecador, mas não amamos o pecado. Essa é a distinção. Um homossexual vai ter todo o nosso amor, vai ter todo o nosso carinho, vai ter todo o aconchego, entende? Mas eu jamais vou poder dizer para ele, meu amigo, tá tudo bem e o que você está fazendo não é pecado. Não, eu vou ter que dizer para ele, meu amigo, é pecado, mas você tem aqui um amigo para te ajudar, para caminhar junto contigo. Compreende? Então, nós amamos o pecador, mas não amamos o pecado. É errado ter discurso de ódio. Como muitos têm. Infelizmente, muitos evangélicos têm um discurso de ódio. Quando falam de homossexualismo, falam com ódio. Não é isso. Nós amamos o pecador, mas não amamos o pecado. Isso não é discurso de ódio. Mas a gente, hoje em dia, Câmara de deputados, né? A Câmara, o Senado, quando se fala disso, e não só os direitos humanos, os direitos LGBTQIA+, não sei mais quantas letras são aí, quantos números, mas, enfim, parece que a gente, quando nós nos manifestamos e que a gente, ai de nós, se nós dissermos, é pecado. Daí, então, nós já somos contra os homossexuais e tal, que não tem nada a ver, porque o amor não nos faltará, jamais, entende? E, pelo contrário, a gente vai falar com carinho. Agora, não adianta falar mesmo que você fale com carinho, se você falar que é pecado e que você não concorda, e que para Deus isso é pecado, você já é o contra. Entende? Nós vamos ser insultados, estamos sendo insultados. O mundo, infelizmente, está nos odiando por causa disso.
por nós nos manifestarmos e dizermos, nós não concordamos com isso. Nós não concordamos com o homossexualismo, achamos que é pecado. E achamos que uma pessoa dessa uma pessoa homossexual precisa de ajuda. Compreende? Vamos ser ofendidos. E aí? Então tem muito cristão preferindo até, né, não se manifestar, não diz nada, fica quieto, não vai ter perseguição nenhuma, vai estar tudo numa boa. Compreende? Mas também você renegou a tua fé. Daí, salvou a tua vida. Ninguém vai te perseguir, ninguém vai falar nada contra você. Olha, a tua vida vai ser um mar de rosas se você nunca se definir, se você nunca se manifestar, e se você nunca testemunhar a sua fé, sua vida vai ser um mar de rosas. Nunca vai ter perseguição. Agora, no momento que você disser e manifestar a sua fé, né? E se disser cristão, e viver como um cristão, com uma moral cristã, e se manifestar, vai ter insultos, ofensas morais. Aborto. Eu, de certa forma, já fui perseguido por causa de manifestar sobre aborto também. Hoje, puxa, até dentro da igreja, a gente não pode mais falar que aborto é pecado. Deus é o Senhor da vida. Quem deve tirar a vida é Ele, e não nós. Né? Claro que tem situações em que a vida da mãe está correndo perigo e a vida da criança está correndo perigo e chega um dilema ético sobre, que é raro, tá? Sobre qual vida salvar. Daí a vida por vida, nós estamos falando de outra coisa. Mas estou falando daqueles abortos, né? De que a menina ficou grávida e daí vai abortar, porque senão vai dar trauma, e daí vai traumatizar a menina, e daí vem os direitos humanos lá, as mulheres dizem, colocar lá na barriga, dizendo assim, o corpo é meu, eu faço com ele o que eu bem entendo, o corpo é meu, o corpo não é teu, não. A vida foi dada por Deus, e essa vida que já tem uma vida dentro de você, e essa vida não pode ser tirada. Entende? Você não tem o direito sobre outra vida. A tua vida não vale mais do que a vida do feto. Deus é o Senhor da vida. Então, agora, quando as igrejas, então, se manifestam contra o aborto, então eles são, né, parece que são insultados. Quando a gente se manifesta contra o homossexualismo, somos insultados. Enfim, vocês estão vendo, tem perseguição hoje? Tem, não risco de morte, mas risco de insulto, de ofensas morais? Sim, sim. E aí, você está disposto a arcar com as consequências? O fogo está aí, né? O fogo está aí para... Não se surpreendam com o fogo que vos sobrevém para provar a sua fé. E aí, você é cristão ou não é cristão? Você se declara? Você realmente vive? Você realmente fala? Ou não? Então, a provação e o fogo da provação serve para mostrar se tem ou não tem fé. Como é que tá? Tá nessa lenga-lenga, nesse chove e não molha, que fala de fé, né? Fala, mas não tem coragem de se declarar, não tem coragem de seguir a Jesus, não tem coragem de tomar a sua cruz e seguir. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e do Santo Santo. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, Jesus está falando, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória. Quem se envergonhar de Jesus aqui, Jesus se envergonhará dele quando vier na sua glória e nos seus santos anjos. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. E cruz é sofrimento por seguir a Jesus, tá? Cruz não é doença. Doença pode ser visto como uma cruz, como um sofrimento. Mas os sofrimentos que Jesus está falando aqui são sofrimentos causados e gerados pela fé, por viver na fé, por declarar a sua fé, por seguir a Jesus. Então Jesus diz para os seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. E então, você segue ou não segue? Você? Eu? Somos discípulos? Estamos dispostos a negar a nós mesmos? A diariamente tomar a sua cruz e seguir a Jesus? Ou não? E o fogo da provação
vai servir para provar se é mesmo, tenho fé, estou disposto a seguir Jesus ou não. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar. E estou voltando, 1 Pedro 1,14. Início da carta. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar. Tem o molde, o mundo tem o seu molde, só que o molde do mundo é o molde do pecado. É o molde que não é o molde de Deus. Deus tem o seu molde, o mundo tem o seu molde. O mundo que jaz no maligno, diz a Bíblia, jaz no maligno, no pecado. O mundo está no pecado, jaz no maligno. E o mundo tem um molde. E agora? Você vai deixar que Deus te molde ou que o mundo te molde? Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelo mundo, mas deixe que Deus os molde, para que você conheça a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, o molde de Deus para a tua vida, né? E não o molde do mundo. Terminando, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, como ladrão, como criminoso, ou quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E Deus cuidará de... Belíssimo esse versículo. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E Deus cuida de cada um de nós, para que ele os exalte no tempo devido. No tempo devido, Deus nos exaltará. Só que o tempo devido pode não ser esse tempinho da vida aqui nesse mundo. Pode ser quando a glória do Senhor for revelada, na volta de Cristo. Últimos versículos. O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Olha só. Deus nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo. Tá vendo? O que nos aguarda é a glória eterna. E Deus já nos chamou para a glória eterna. Só que aqui no mundo, ainda pode haver o sofrimento durante um pouco de tempo. Pouco de tempo é essa vida aqui. Em comparação com a eternidade, a vida aqui é um pouco de tempo. 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, pouco tempo. O Deus de toda graça que os chamou para a glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Deus de toda graça que os chamou para a glória eterna em Cristo Jesus. É para isso que Deus nos chamou. E é isso que aí que está a separação. Eu fico com o mundo, com esse mundo passageiro, eu fico com o Deus da graça e da glória eterna. E o sigo nesse mundo, mesmo que isso custe a minha vida, mesmo que isso custe insultos, né? Mas é o Deus da graça que me chamou para a glória eterna, que eu sigo, que eu sirvo neste mundo, né? Mesmo sofrendo, se preciso for. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, também participaremos da sua glória. Os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então, meus irmãos, isso vale para nós hoje? Sim. Vale para o Brasil. Vale lá para os que estão correndo risco de vida, de morte lá no Afeganistão hoje? Sim. Para os cristãos que estão lá no Afeganistão correndo risco de morte? Sim. Vale para os cristãos que estão em todos os países, países muçulmanos, que estão sofrendo risco de morte e também risco sendo insultados por causa da sua fé. Vale para eles? Sim. Mas vale para nós? Sim. Claro que vale para nós. Vale para nós realmente não só ter essa fezinha aí, desculpa,
Fezinha, né? Essa fé, esse chove não molha, que a gente nunca se declara, nunca fala nada, e também não tá disposto a perseguição nenhuma, né? Enfim, está querendo salvar a sua vida nesse mundo. O que vale mais para você? A vida nesse mundo ou a glória eterna? Né? Então, mesmo que custe, se de fato participamos dos sofrimentos de Jesus nesse mundo, também participaremos da sua glória. Os nossos sofrimentos atuais, por amor a Cristo, por seguir a Cristo, não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Amém. Pessoal, esse estudo de hoje foi um pouco mais forte. Nós estamos terminando essa primeira carta e uma hora dessa eu tinha que falar desse jeito, tá? Com vocês, e o texto dessa carta leva os cristãos a isso, tá? Os cristãos estão se questionando se vale a pena morrer por Jesus, se vale a pena ser insultado por Jesus, e Pedro está trabalhando isso com eles, e essa linguagem de Pedro é uma linguagem forte, de fato, né? E ele está mostrando esse fogo da perseguição aí, que pode vir sobre nós também, com certeza virá. Então, hoje foi um estudo um pouquinho mais... Abri o coração, falei de uma forma mais enfática,